O consumidor brasileiro sente todos os dias a alta carga tributária no bolso, de acordo com o levantamento feito no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Em muitos produtos do dia a dia, os impostos chegam a representar mais de 50% do valor total. Na compra de um jogo de videogame ou de uma maquiagem, o consumidor paga 70% de imposto. 60% do preço de um micro-ondas correspondem à carga tributária. No caso do fogão, chega a 41% e da geladeira, 38%. Quem ganha menos é também quem sente mais o peso dos impostos. Ele paga muito tributo, mas especialmente porque nós temos bases tributáveis equivocadas. Se tributa muito no Brasil o consumo de bens e serviços, que é uma tributação que acaba que, no fim das contas, onera de uma maneira muito importante as parcelas, os pobres, de um modo geral, porque quase sempre essas pessoas gastam tudo aquilo que recebem. Então, proporcionalmente, ele é mais onerado do que aquele que poupa uma parte do que ganha e que não consome toda a sua renda em produtos. Nós temos uma tributação muito alta no consumo, principalmente, uma tributação baixa na herança. Então, se for analisar no critério de valor, não seria mais interessante tributar menos o consumo e mais a herança naquela ideia de produção, naquela ideia de buscar aumentar a questão econômica de um país? Segundo dados da Secretaria da Receita Federal, cerca de 36% de toda a riqueza produzida no país no ano passado vieram de impostos pagos à União, aos estados e aos municípios. Ainda estamos carentes de uma reforma constitucional que melhor distribua as receitas tributárias entre os diferentes entes da federação, porque elas estão muito concentradas na União e a maior demanda, a maior força de demanda é no plano dos municípios, que são muito carentes de receitas tributárias e vivem dependendo de transferências dos estados e da União. Isso gera necessariamente uma vinculação política, uma dependência política de outros entes. Pagar imposto é necessário, até mesmo para manter a estrutura do país. De uma forma geral, nós precisamos de pagar os impostos. O problema é que esses impostos são altíssimos e o Brasil é um dos recordistas aí nessa questão dos impostos, e o retorno desse imposto para a sociedade vem se perdendo ao longo do tempo, né? Pagamos muitos impostos e a gente tem problemas em todas as áreas da sociedade. Claro que existem alguns problemas que são problemas de direito tributário, que é dar um pouco mais de racionalidade a um sistema de ICMS de 27 estados distintos, unificar alguns impostos para que a legislação seja um pouco mais simples, mas há um grande problema também sobre o que se faz com a arrecadação desses tributos, e infelizmente esse não é um problema da tributação em si, mas do sistema político de um modo geral. Desde que me entendo por gente, eu ouço na tal da reforma tributária e reforma política. Não sou ceticista ao extremo de fechar os olhos, mas acho pouco provável acontecer. Desde questões do Pacto Federativo, além das questões de uma tributação mais racional. Então, em vez de ter vários tributos sobre o consumo, unifica um, faça um só. Aproveitamento de créditos, a tributação sobre herança, a tributação sobre a renda, isso tudo valeria, ou é importante fazer uma nova análise e uma nova discussão em busca de uma justiça fiscal. Talvez a melhor solução para pensarmos seria como gastar o dinheiro público, e não tanto mais em aumentar a arrecadação, porque ela já é um nível consideravelmente elevado, mas melhorar a arrecadação. A modernização do sistema de tributação no Brasil pode evitar também fraudes e facilitar o comércio internacional. Mas para o advogado, a desburocratização do sistema ainda está longe dos avanços necessários. Naturalmente, a economia brasileira evoluiu, né, nas últimas décadas, então houve necessidade e houve, de fato, um aperfeiçoamento das regras de tributação internacional. Nós estamos caminhando bem com as últimas alterações aí de 2013, que eu vou abordar na palestra, 2014. A gente começou a aproximar dos regimes adotados pelos países desenvolvidos, mas ainda tem um caminho longo aí para a gente chegar num nível satisfatório de regras de tributação.